Só para reforçar, eu sempre falo, eu não sou palestrante. Sou uma pessoa devedora que está trabalhando. E eu me considero um step. Tipo, precisou, tem que estar lá, tem que estar pronto, né? E aí, só para vocês entenderem, esse ano eu estou devendo mais, então a minha tia chegou para mim há 2 semanas atrás, depois da palestra do domingo, ela falou, vem cá, preciso falar com você. Falei, fala. Dia 29 a palestra é sua. Eu falei, é uma pergunta retórica, né? Só para eu falar, vou? Ela falou, é. Eu falei, então tá bom, eu vou. Então, aí ela, não, você fala assim. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu tenho que falar. Então, tudo que eu falar aqui, sempre, como o André diz, eu estou falando primeiro para mim, né? E depois compartilhando, e eu espero que seja útil. E esse final de ano, às vezes, pode ser um pouco cansativo com relação a falar sobre o final de ano, né? Então, eu tentei trazer algo um pouco mais leve para a gente refletir. E aí tem até aquela musiquinha, né? Então, é Natal e o que você fez? Aí a galera que já está de saco cheio fala, eu fiz o que deu, né? Eu fiz o que deu porque era o que tinha. Será que a gente fez só o que deu? Então, a gente vai conversar sobre isso. Eu entendi que seria interessante a gente saber por que a gente comemora o Ano Novo no dia 1º de janeiro. Eu não sabia. Aí eu fui atrás, né? Então, para os antigos romanos, janeiro era importante porque era o mês consagrado ao deus Janus. Daí vem Lanuarius, que significa janeiro em latim. Júlio César impôs um novo calendário designando janeiro em homenagem ao deus Janus como o primeiro mês do ano. E aí, na mitologia romana, Janus é o deus de 2 faces, dos começos e dos fins, das transições. Eu não sabia disso, vocês sabiam? Então, eu nunca tinha parado para pensar, realmente, por que dia 1º é dia 1º de janeiro? Por que começa o Ano Novo? Então, tem a ver com Roma. Tem uma professora, né, da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, que ela fala que esse janeiro, né, é considerado uma fase para você olhar para frente e olhar para trás. Então, pensar em tudo que você realizou, né, e quais são os seus planos, o que você vai recalcular a rota, o que você vai seguir da mesma maneira, pensar nos seus erros e acertos. Então, é uma fase de transição. Então, é uma espécie de período de pausa e reflexão. Se você ligar a TV, vai estar falando sobre isso. Se você ouvir podcast, vai estar falando sobre isso. Se você vir no centro, no domingo, no último dia do ano, vai estar falando sobre isso. Mas, após na Idade Média, né, após a queda de Roma, o cristianismo estava se estabelecendo com força. E aí, o dia 1º de janeiro foi considerado uma data muito pagã. Na verdade, isso teve bastante a ver também com o pessoal da Inglaterra, que estava com a reforma lá, e estava saindo do catolicismo, indo para o protestantismo, né? E eles falaram assim, não, dia 1º de janeiro não pode ser, tem que ser dia 25 de março. Que dia 25 de março marca a aparição do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Então, se a gente está considerando o calendário a partir do nascimento de Cristo, o ano tem que começar a partir da anunciação de que Maria iria receber. Mas o cristianismo sempre teve seus percalços, né, e as suas disputas. No século XVI, o Papa Gregório, né, XIII, introduziu o calendário gregoriano, que é o que a gente segue. E ele voltou, falando, não, 1º de janeiro vai continuar sendo o primeiro dia do ano. Então, ele foi restabelecido como o Ano Novo nos países católicos. A Inglaterra, ela seguiu com o calendário começando no dia 25 de março até 1752. Aí depois teve um acordo lá com os outros países da Europa, ela também começou a acatar o dia 1º de janeiro. E aí, além disso, né, a gente, quando chega nesse final do ano, a gente tem os nossos rituais, os nossos ritos. Não no sentido de coisas que a gente não acredita no espiritismo. Mas os ritos, né, entendendo ritos como uma série de procedimentos invariáveis na realização de determinada coisa, costume ou hábito, fazem parte para a gente do nosso psiquismo. É importante os rituais na nossa vida. Quer ver? Duvido, estou afirmando, hein, duvido que quem trabalha aqui, se for um ou outro, trabalha numa empresa, vai ter bolão de final de ano. Você até pode achar que você não vai ganhar, mas você vai ficar de fora?
E se não tem? A gente pensa, e se ganho? Só eu não vou ganhar? Não é verdade? Mas você é espírita, pode? Pode, porque faz parte dos nossos rituais. Ah, tem aquela família que come romã, come lentilha no final do ano. Tem a família que vai para a praia e vai pular 7 ondinhas. A gente nem sabe por que a gente está fazendo isso, mas a gente vai fazer, porque faz parte da cultura, faz parte dos nossos rituais. Ah, eu não acredito... É mais ou menos igual aquele ditado, né? Eu não acredito em bruxa, mas que elas existem, né? Eu não acredito nisso, mas se eu não fizer, talvez... eu não vou passar o ano novo de preto, né? Então, a gente tem esses ritos, esses rituais. Então, a Cristina Balheiro fala, a nossa psique funciona com símbolos e o ritual é o símbolo em ação, em movimento. Uma forma de usarmos a linguagem metafórica que acalma e alimenta a alma. Algo muito importante para a vida psíquica. Aí, falando dos ritos de passagem, né, que é, no caso, o Ano Novo, ele é um rito de passagem de um ano para o outro, a Paula Diniz fala, os rituais podem marcar uma nova fase individual ou uma transformação coletiva. Né? Então, esse Ano Novo, com todas as reformas que a gente faz, acaba também influenciando o coletivo. Por meio dessas práticas simbólicas e de seus elementos, nós despertamos e movemos a energia psíquica para acessar níveis mais sutis de percepção. E quando eu falo em rituais, em ritos, por exemplo, pode ser o evangelho no lar. É um ritual que você faz naquela hora determinada, naquele dia determinado. Pode ser um trabalho voluntário, que você também faz. Não, isso daqui é importante para mim, eu vou fazer. Pode ser uma meditação. Eu tenho o hábito de fazer a meditação todo dia, uma vez por semana. Então, esses rituais, esses ritos são importantes para a gente. E aí, na minha percepção, tá? Essa é uma opinião minha, Jesus também fazia seus rituais. Né? Ele também tinha os seus ritos. Então, Jesus, ele orava, ele se afastava para ir meditar. Né? Quantas passagens do Evangelho não falam? E Jesus se afastou e foi meditar sozinho lá. Ele também confraternizava. Quem assistiu a série do The Chosen sabe quantas vezes Jesus festou lá com a família, com os amigos, né? Dentro dos ritos que eram próprios da cultura dele. Tá bom? Estou falando rápido, né, gente? Isso aqui é mania de apresentar trabalho em 10 minutos, né? Vocês sabem, né? Tipo, vou apresentar no congresso, tem 10 minutos para falar. Então, eu vou falar mais devagar. E aí, como bons espíritas que somos, vocês viram, né? Já estou pensamento positivo é tudo. Bons espíritos, esforçados que somos, como a gente pode agir nesse final de ano, né? Como o meu tio falou, como a gente deve agir o ano inteiro. Mas, se a gente não se ligou nisso durante o ano, agora é o momento. Então, no livro lá terceiro, que é o capítulo 12, Perfeição Moral, na parte 5, Conhecimento de Si Mesmo, o Santo Agostinho deixa aquela mensagem, né, daquele exame diário de consciência. Então, o conhece-te a ti mesmo é você se interrogar. É você se perguntar se naquele dia você fez alguma coisa que não devia ter feito. Ele fala assim, se você estiver na dúvida se aquela ação sua foi legal, pensa você recebendo aquela sua ação. Você ia aprovar, você ia desaprovar aquilo, né? E aí ele fala assim, e de tudo, lembra sempre que Deus e seu anjo guardião estão com você. Né? Na dúvida, pergunta para eles. Eu não sei aqui, eu acredito, a gente fala, né, todo mundo é médium, todo mundo tem graus de mediunidade, mas eu falo que meu grau de mediunidade é porta. Né? Eu não vejo, não escuto, não sinto brincadeira. Mas eu tenho essa dificuldade de entender o que é do outro e o que é meu. Né? Mas eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo isso. E aí eu trouxe uma música para vocês, uma paródia, que é aquele grupo que eu sempre trago nas palestras, que são os Amigos da Luz, que é um canal do YouTube de comediantes espíritas, né, uma comédia espírita. E como toda boa comédia, ela tem o seu grau de exagero, né, então fique entendido isso. Mas é muito divertido e traz essa mensagem para a gente. Eu vou passar, tá bom?
consegue aumentar um pouquinho o volume, por favor? Não quero mais ver essa cara! Não quero! Cara, mas eu não tenho culpa. Você é um responsável, cara. Pelo menos me ouve, idiota. Por que você fica falando desse jeito? Se pudesse olhar pro meu lado e então me ver. Ó, aqui tô eu dizendo oi. Se me escutasse, então agora eu ia te dizer. Se já fez besteira, somos dois. Somos dois. Tu tá aí pensando que é um cara mau, que não tem mais jeito, etc e tal, só porque tropeça igual a todo mundo. Já errei também, isso é tão normal. Ninguém é perfeito e o mais legal é que sempre dá pra acertar o rumo. Nós é espírito, tu tá ligado que nós tudo é espírito, que o teu futuro é mais do que infinito, e é por tuas mãos que ele tá sendo escrito. Nós é espírito, e a cada aventura que nós tem vivido, e mesmo cada erro quando corrigido, que faz da nossa história um filme tão bonito. Oh, vamos melhorar essa cara, quero ver sorriso. Cadê os dentes dessa boca? Mas que bafo tão pedido. Vê se não se esquece mais de que não tá sozinho. Ainda antes de tu ter nascido, eu já era teu amigo. Eu estive sempre acompanhando-lo, sempre aconselhando-lo, às vezes respondendo-lo, às vezes perguntando-lo. Se tu me fecha a porta, eu vou lá e bato pam. Só não vou invadir porque isso não seria de bom. A hora de se abrir, meu brother, cada um que sabe. Quero ver quanto tempo tu não se abre. A gente só avisa que estacionar é bobagem. O tempo não para, o que para é a viagem. Passito, passito, assim vai o espírito. Vamos caminhando de pouquinho em pouquinho. A natureza não dá pirueta, mas chegaremos lá com toda certeza. Passito, passito, vamos evoluindo. Só tu não parar, tá bonito, bonito. A natureza não dá pirueta, mas chegaremos lá com toda certeza. Oh yeah, nós é espírito. Ai, gente, eu tô me controlando aqui, porque toda vez que eu tô em casa, eu choro de rir. E é isso, né? Todo mundo já errou, certo? Até o nosso anjo guardião já errou. A gente está aqui evoluindo e passito a passito a gente vai seguindo, a gente vai evoluindo, como o tio falou no começo da palestra. E esse momento é aquele momento que a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Será que estamos evoluindo mesmo ou será que a gente está estacionado? Porque lá ele fala, só não pode estacionar. Tem que ser de pouquinho a pouquinho, mas a gente tem que ir, né? A gente tem que seguir. Fica a dica, viu, gente? Sigam, eles têm várias. Esse vídeo aqui eu cortei, eles são acho que 4 músicas seguidas. Você chora de rir, cada uma tem um tema. E aí, vamos lá. Como que ele fala, né? Vamos fazer essa análise sincera, sem se culpar, né? Nossa, eu errei, como o moço lá no começo da música. Ah, eu errei, já era, agora não dá mais. Não vai rolar. Não, a gente tem que sair dessa posição de vítima, né, e seguir. Ah, mas eu estou muito machucado. Como que eu vou seguir? Cuida para cicatrizar e reaprende a viver com aquela cicatriz. Essa é a nossa vida. A gente está aqui para isso. Ninguém vai sair ileso. Joelho ralado vai ter todo mundo. É invariável. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Né? A gente vai passar. Então, a gente tem que... Eu posso ser triste? Pode. Só que a tristeza ela não pode durar o tempo inteiro. A gente tem que ir tentando se reerguer. A tristeza faz parte, a dor faz parte, o sofrimento faz parte. Mas nós, como espíritas, a gente entende que faz parte, só que eu preciso me movimentar para conseguir diminuir ela. Né? Conseguir seguir apesar dela. E seguir com ela, às vezes. Né? Às vezes a gente não consegue cicatrizar tudo, vai ter aquele efeito, aquele dano, né? Que você vai ter que seguir com ele mesmo. E aí o Santo Agostinho também fala, e eu também não posso tirar a culpa de cima das minhas costas, assim,
tudo que acontece comigo não é minha culpa. Isso daí eu não podia ter feito diferente, será? Então ele fala, né, a gente tem que fazer essa análise sincera de que realmente, isso estava no meu limite e isso aí eu realmente deixei passar. Isso aí eu não fui atrás, não. Escolhi não me esforçar para essa parte. A gente tem que ter essa consciência. E aí o Chico fala, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora, né, e fazer um novo fim. E é isso, o que foi, gente. E aí, a partir de agora, como a gente vai fazer? Então, essa outra parte aqui vai ter bastante Chico. E é isso, né? O que a gente pode fazer daqui para frente? Esse rito de passagem de um ano para o outro, a gente tem que parar para refletir. E aí... Deixa eu ver se eu entendi. A senhora me chamou aqui para fazer uma reforma. Esse é o último vídeo, tá? E aí, a gente, né, falando nessa análise sincera e de como a gente tem que agir, eu trouxe esse outro videozinho deles, né, do canal Amigos da Luz, para fazer... Depois vocês me falam, né, o que muitas vezes a gente tenta fazer, né, quando a gente fala de reforma íntima, quando a gente fala de análise, de conhece-te a ti mesmo, e é o que a gente não deveria fazer. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. A senhora me chamou aqui para fazer uma reforma. Sim. E não é aqui na sua casa? Não. É na casa de quem? Na casa de ninguém. Como eu te expliquei, eu quero uma reforma em mim. Ah, uma reforma na senhora? Bobeirinha. Quanto é que fica assim por baixo? Não, o que acontece é que a gente não faz reforma em pessoa, entendeu? A gente só faz reforma mesmo em casa. Por que a senhora não procura um cirurgião plástico? Não é esse tipo de reforma não, rapaz. É uma reforma íntima. Íntima? A sua empresa não se chama Reforma Tudo? Sim, mas sem intimidade. Deixa eu te explicar melhor. Eu sou uma pessoa meio complicada, às vezes. Não muito. Uma fofoquinha de vez em quando, uma implicância aqui com um vizinho ou outro. Tem aquela mulher do trabalho que eu também não suporto. Eu tenho lá minhas imperfeições. Ah, mas quem não tem, né? Pois é. Eu queria dar uma guaribada na moral, entende? Eu acho que coisinha boba. Uma emassada só acho que já resolve. Mas aí não é uma coisa mais particular mesmo da senhora com a senhora mesmo? Mas isso dá muito trabalho. E aí por isso que eu resolvi terceirizar o serviço. Uma coisinha boba. Não precisa ser uma reforma geral, não. Olha só, minha senhora, isso não vai dar certo. Ah, mas é só uma demora na fachada, se te leve. Não, mas só na fachada não dá, porque a fachada descasca um dia, né? A senhora, como é que fica por dentro? Mas nem com souvenir? Boa tarde. Por um acaso o senhor tem uma lata de amor ao próximo? Ou um saquinho de paciência? Um galão de disciplina, pode até ser fosca. Não, a gente não trabalha com isso aqui, não. O senhor acha que se eu me inscrever, curtir, compartilhar aquele canal de humor espírita no YouTube, o senhor acha que resolve o meu problema? Acho que não, né? Tá. Obrigada. Nada. Então, a gente não pode terceirizar. E se for uma reforma de fachada, vai descascar, até se for souvenir, né? Então, eles falam. Então, a gente tem que olhar para dentro mesmo. E é o que ela fala, mas dá muito trabalho. Dá. A gente ter essa autoanálise gasta uma energia, porque dá trabalho. Você olhar e reconhecer seus erros, reconhecer também as suas potencialidades e colocar elas em ação, né, em benefício próprio, em benefício dos seus entes queridos, em benefício da sociedade. Isso gasta energia e dá trabalho, né? E aí, eu trouxe aqui aquele texto do Chico, que chama Tudo Passa, porque eu entendo que, por um ano, a gente tem que ter essa mentalidade. E eu não podia deixar de falar que isso aqui é uma uva passa, esse é o ferro que passa, né? Para a gente continuar com a sequência das piadas. Tudo passa, entenderam? Dá risada, obrigado, isso. Tudo passa. A gente deixar o negócio mais leve. Eu vou ler o texto com vocês, tá bom? Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. A gente tem que entender que pode ser que nós estejamos num momento da nossa vida, nessa passagem de ano, muito desafiadora, né? Há muitas pessoas passando por momentos muito desafiadores nesse final de ano. Pensa, olhando assim mais
midiaticamente falando, né? Pensa nesses acidentes que aconteceram. Pensa nessas tragédias que aconteceram agora, véspera de Natal. Agora, isso é o que passa na TV e o que passa na vida de cada um que a gente não sabe, que a gente não tem acesso. Mas entrando esse ano, a gente tem que entender que isso vai passar. Faz parte da lei, né? Continuando, até o passageiro passa, tá? Pegaram? Muito bem. Vai que alguém não pega, né? Tem que desenhar. Então, os dias de tristeza, eles vão passar. E os dias de felicidade também vão passar. Pode ser que a gente esteja num momento muito bom agora. Nossa, minha vida está tão boa, não tenho do que reclamar. Vai ter. Todo mundo tem. Chega um momento que vai ter uma fase mais difícil. Isso faz parte, tá? São lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um dia desses, repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente, isto também passará. Então, lembrando da nossa música, né? Deus, Jesus, o nosso anjo guardião sempre vai estar com a gente. Então, nesses momentos de desespero, a gente já, por natureza, a gente já pede mais, né? Quando a gente está nesse momento de aflição, a gente já reza, faz corrente de oração. Mas que a gente lembre de fazer isso a todo momento, tanto nos dias bons quanto nos ruins. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. Isso às vezes a gente não tem esse hábito de fazer, porque às vezes as coisas são difíceis, a gente soluciona, a vida continua naquela velocidade e a gente nem para pensar, fala, nossa, foi uma fase difícil e eu venci. Porque a vida vem atropelando e às vezes a gente não se dá conta disso. Então é importante a gente lembrar, fazer esse flashback, nossa, olha, deu certo, consegui. E a gente vai conseguir. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Aqui os emojis só foi para mostrar que tudo passa, tá? Tá vendo? Tem carinha triste, feliz, brava. Ela sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. E a gente conversa bastante sobre isso, né? Nessa transição desse planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então a gente vai passar aqui nessa terra. O Domingos começou com a música, né? E eu amo essa música, ele sabe que é a música que eu mais gosto, né? É uma música muito importante para mim. Que quando uma luz se apaga aqui, ela nasce em outro lugar. E eu falei assim, eu vou mandar mensagem para o Domingos pedindo para ele cantar essa música. Olha a minha audácia, né? Aí eu fiquei, não, Perla, quem escolhe a música é o Domingos, deixa ele, né? Aí eu fiquei assim, então eu vou ficar pensando, Domingos, canta aquela música, Domingos, canta aquela música. E deu certo, ele cantou, né, Domingos? Sintonia. Se foi ou não é nada, é porque ele sabe que eu gosto e aí ele cantou. Mas é isso, né? A gente tem que ter essa consciência que a nossa passagem aqui é breve. Ela vai ser do quê? Quando a gente vive muito 100 anos? 80, 90? Quantos vão muito mais cedo do que a gente? Então, é breve. E aí eu fiz um compilado de frases do Chico Xavier, que eu acho que para mim são significativas e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, para essa autoanálise de final de ano e começo de ano, eu acredito que me ajuda e espero que auxilie vocês, né? Então, lembretes para 2025. A felicidade não entra em portas trancadas. Parece tão óbvio,
mas é tão difícil, muitas vezes, a gente abrir essa porta, especialmente em momentos que a vida não está fácil, para a gente falar assim, eu sou feliz apesar disso. É tão difícil a gente ter essa felicidade nesses momentos simples da vida. Quem segue essas histórias de... Agora, eu que sou do meio esportivo, né, tem a... Nossa, fugiu o nome dela, que é a triatleta Luísa. Não sei se vocês viram, a Luísa, uma triatleta que o ano passado foi atropelada no treino. Morreu, praticamente, né? E aí, a médica fala, isso foi um milagre. Eu vejo milagres na minha área, né? Uma médica que não tinha nada a ver com a história dela, viu a história dela na TV, entrou em contato com a família, o irmão falou assim, ela até encheu o saco, porque ela queria acompanhar esse caso, conseguiu aquele pulmão externo para ela fazer. E aí hoje ela já está assim, você olha e fala, mas foi muito esforço. E eu tive a oportunidade de vê-la pessoalmente no encontro da faculdade, eu não sabia que ela era minha bichete, né, da faculdade de Educação Física. E ela foi homenageada, e aí eu vi ela descendo a escada com o andadorzinho, né? Ela chegou na beira da quadra, que o evento foi na quadra, ela largou a muleta lá e foi de passito em passito até a pessoa receber o prêmio dela. Aquilo lá arrepiou até o último fio do meu cabelo, até todos os pelos do meu corpo, porque foi muito emocionante a gente ver, né, essas histórias. Todas as histórias terão esse final feliz? Não. Né? Mas esse esforço, ver essa beleza. Tem uma fotógrafa que eu gosto muito também, a Maria, e ela tem uma frase que eu coloquei até na minha parede, que é, vive encantado quem vê beleza no ordinário. É no ordinário, no dia a dia, nas pequenas coisas. Então, que a gente possa abrir as portas para a felicidade, para a gente ver que aquele café que a gente toma de manhã é uma alegria, aquele almoço que a gente tem é uma alegria, aquela visita inesperada, aquela pessoa que você encontra no corredor do supermercado, você bate papo, você fala, nossa, que legal, eu reencontrei. É uma alegria, a gente pode ser feliz, né? Outro lembrete. O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem de suas vidas. Cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo. Mas não podemos negar que nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem quanto no mal. Nós temos, sim, a obrigação de sermos exemplo aonde quer que a gente vá. É para ser perfeito o tempo inteiro? Não. A gente não consegue, somos seres humanos falíveis. Mas que a gente possa, numa festa, curtir a festa sem dar PT, como dizem, né? Que a gente possa, no nosso trabalho, ser aquele sorriso quando todo mundo fala assim, por que você dá risada aqui? Ninguém gosta de trabalhar aqui e você está lá sorrindo. Que a gente possa ser esse exemplo. Né? Que, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente nem sabe quem a gente atinge. Às vezes você fala, imagina, ninguém olha para mim. Olha. Às vezes nem consciente, mas no inconsciente o seu jeito de viver influencia as pessoas. Tá? Assim como você também é influenciado. Né? Então, a gente pode pensar. Quanto mais te convences de que pode ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Então, a gente tem livre-arbítrio, né? A gente pode escolher. E aquela coisa, eu não sirvo para nada, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre assim. A gente não vai para frente. E eu falo que minha filha, ela é de peixes, signo, né? Com ascendente em novela mexicana. Sabe? É uma tragédia, uma coisa que para ela sair daquele estado de tristeza, vai um trabalho. E é dela. E isso a gente tem que ajudar ela a perceber essas dificuldades, né? Assim como eu tenho os meus defeitos, meu tio tem, a Kate tem, todo mundo tem, né? Mas se a gente ficar só na lamentação, falando eu não sirvo para nada, eu não consigo nada, tudo dá errado, isso eu não consigo,
realmente as portas vão se fechar. Mas, se você começar a trabalhar no bem, nem que for primeiro no bem a si mesmo, né? Cuidando do seu corpo, da sua alimentação, das coisas que você faz no seu dia a dia, né? Dos bons hábitos, você vai vendo que as coisas vão fluindo. Crê em ti mesmo, age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Então não tem aquela coisa, eu vou fazer a prova de um concurso, eu vou chegar lá e vou rezar, Senhor, por favor, faça com que se eu for chutar, que eu chute certo. Né? Quem nunca? Mas a gente tem que ter, né, a nossa parte, a gente tem que fazer o nosso esforço. E quando eu falo em esforço, não é para a gente se mutilar, vamos dizer assim, né? Não é para a gente deixar de viver uma vida saudável. Ah, eu vou fazer isso manhã, tarde e noite, porque... Não, a gente tem que ter esse equilíbrio na vida. E o equilíbrio é sempre o mais difícil, a gente conseguir equilibrar. Então, se você se esforça, a vida também vai se esforçar para te ajudar. E lembrando sempre, né, que o Espiritismo tem a caridade como uma das principais ferramentas nessa evolução. Então, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. E aí é aquela história, né? Quando eu vou fazer a caridade, eu acho que eu estou ajudando o outro. Primeiro auxiliado, primeiro a receber ajuda é a gente mesmo. E aí vale, né? A caridade do que te sobra é importante, mas não vai ser ela que vai, né, fazer com que você trabalhe muitas coisas em você. Mas a caridade da sua energia, do seu tempo, da sua escuta, né, ela é bem importante. Tá? E aí Chico fala, né, que cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é preparação de nosso próprio amanhã. Então agora, nesse final de ano, a gente vai fazer isso. E a gente vai ter que tentar fazer isso durante o ano todo. E tem aquelas dicas, né, de escrever. A escrita é terapêutica. A escrita nos ajuda a colocar no papel e organizar as nossas ideias, os nossos planos, tanto na parte material quanto na parte espiritual. A gente tem que ter essa consciência de que a vida ela é ampla, né? Ela não é só o ter, mas ela também é o ser. Então, cada dia é uma nova oportunidade, que a gente consiga aproveitar, se não todos, a maioria dos dias desse próximo ano, né? E aí o Chico fala, né? Deixe algum sinal de alegria onde passe. Por que eu estou batendo nessa tecla, né, da felicidade, da alegria, do sorriso? Porque vocês percebem, né, se a gente ligar o jornal, os noticiários, a gente vê o quanto está difícil, né? E às vezes ao nosso redor está difícil. Então aquela pequena alegria, no livro Caridade do Chico que está lá embaixo, o Emmanuel fala, aquele vasinho de flor que você coloca na porta da sua casa pode fazer a diferença na vida da pessoa que está passando lá e está, né, atrapalhada, e de repente ela se depara com aquela cor, chama atenção, e ela fala, olha, né, olha que florzinha bonita. Às vezes ela muda o pensamento dela já, e isso vai tornar o dia dela melhor. Então, que a gente deixe algum sinal de alegria onde a gente passe. E aí, eu desejo que a gente possa olhar mais para o céu esse ano, que a gente possa olhar para as coisas que realmente importam. Essas fotos fui eu que tirei, então eu lia no shopping, na minha casa, nas caminhadas de manhã com a Catiana. Tem sempre um beija-flor que fica lá no fio. Então, que a gente possa prestar atenção nesses detalhes para que a gente consiga deixar esse ano mais leve, né? Que a gente consiga, apesar das dificuldades, seguir rumo à nossa evolução. Cada dia é uma nova oportunidade, tá bom? Então, eu desejo a todos um feliz 2025, que se não for o tempo inteiro, que seja na maioria do ano, por tudo e apesar de tudo, tá bom? Então, obrigada pela oportunidade. Hoje não tem evangelização, eu acabei 10 minutos mais cedo, tá, tia? Vai descontar, né?
Esqueci de falar que a blusa é do brechó. Quase igual a minha. Quase igual a minha. Nós combinamos.